Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão da aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário, vamos falar hoje sobre estudos textuais. Muito bem, vamos falar sobre poema, vamos falar sobre fábula. Muito bem. Aula de hoje, olha só, observe aí. Aula 31, língua portuguesa, estudos textuais, poema, texto injuntivo, fábula, muito bem. Vamos falar sobre poema, olha só, conceito de poema. Muito bem, gênero literário caracterizado por se estruturar em versos que se organizam em estrofes. Pode também apresentar rimas, utiliza uma linguagem carregada de múltiplos significados, alguns aspectos característicos do gênero poema que nós vamos apresentar agora. Mas só um pouquinho, olha só, guarda aí, olha só. Vamos entender aqui esse conceito. Então, gênero literário caracterizado por se estruturar em versos. Aquelas linhas, né? Aquelas linhas, eu sei que você já sabe. Então, olha só. Em estrofes, que são grupos de linhas poéticas, podendo também apresentar as rimas. Pode apresentar rima, pode não apresentar rima. Então, o poema, ele pode ter algumas características de métrica, de rima, pode não ter métrica, pode não ter rima. Exatamente. Vamos ver alguns aspectos aí, ó, algumas características. Observe aí. Muito bem. Então, a linguagem predomina uma linguagem conotativa, com a possibilidade de interação entre diferentes linguagens. Então, o poeta, o artista, ele vai utilizar uma linguagem polissêmica das palavras, ou seja, utilizar os vários sentidos das palavras, né, os vários aspectos das palavras para poder ele poder elaborar uma mensagem que possa tocar a quem lê esses textos poéticos, a tocar a quem está lendo os poemas. Muito bem. Então, é uma das características do poema, ok? Muito bem. Vamos ver outros aspectos do poema. Olha só, observe aí. Retornando aí para as características. Muito bem. Então, falamos aí a respeito dessa linguagem conotativa, muito bem, com a interação entre diferentes linguagens. Ele vai utilizar também ênfase em elementos de sonoridade. Falei aqui sobre a rima, né? Falei sobre a rima. Você sabe o que é rima? Você conhece o rap? Conhece rap? Então, aquelas rimas, essa sonoridade é uma das características, né? A sonoridade ali da rima é uma das características. Professor, mas há poema sem rima? Sim, há sem métrica, né? Aí vai depender da escola literária ou do tipo de artista, do jeito que ele gosta de trabalhar, sempre trabalhando com palavras ali conotativas, polissêmicas, para conseguir, da melhor forma, passar a sua mensagem. Muito bem. Prosseguindo ainda com as características, olha só, observe aí. Muito bem, outras características, retornando para as características, olha só. Ele tem a intenção de produzir diferentes efeitos de sentido, olha só, por meio do texto escrito, expressar as emoções do eu lírico. Muito bem. Então, olha só, intenção de produzir efeitos de sentido. Muito bem. Através de quê? Das palavras, né, das polissemias, dos vários sentidos que as palavras trazem. Falamos aqui sobre o sentido conotativo também. Muito bem. Através desses textos escritos, através da emoção do eu lírico. Professor, me relembre o que é um eu lírico. Muito bem, olha só, observe aqui para mim. Eu lírico. Quando você lê um poema, pode ser aquele sentimento que você está lendo lá, de uma mulher que está sofrendo de amor, ou de um homem que está sofrendo de amor. Não necessariamente o poeta que escreveu aquilo, por exemplo, da emoção da mulher, que ela vai ser uma mulher. Pode ser um homem que está escrevendo aquele poema com o sentimento da mulher sofrendo de amor, mas aquela mulher, o eu lírico,
o poeta que está escrevendo é outro. Então o eu lírico é esse sentimento que está no poema, tá? Então fica claro isso. O poeta é uma coisa, o escritor é uma coisa, o eu lírico é outro. Muito bem. Vamos agora observar um texto, um vídeo, e depois nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse poema. Observe aí esse vídeo com a professora Dinanci. No ano 3000, os homens já vão ter se cansado das máquinas e as casas serão novamente românticas. O tempo vai ser usado sem pressa. Gerânios enfeitarão as janelas, amigos escreverão longas cartas, cientistas inventarão novamente o bonde, a charrete, pianos de cauda encherão as tardes de música e a terra flutuará no céu muito mais leve, muito mais leve. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos analisar o texto? Olha só. Então temos aí o texto da Rosiana Murray, que vamos analisar agora, olha só. Então o texto chama-se No Ano 3000. No Ano 3000. Muito bem. Diz assim, ó. No ano 3000, os homens já vão ter se cansado das máquinas e as casas serão novamente românticas. Então notem aí que o eu lírico, né? Não sabemos se é homem, se é mulher, está ali fazendo uma crítica, né, aos nossos tempos, com toda a tecnologia, que nesse ano, no ano 3000, em que ele fala que tudo vai ser diferente, ó, né? Já estão cansados das máquinas, o homem já vai estar cansado das máquinas, ele vai utilizar casas, as casas serão novamente românticas. Aí ele prossegue aqui, ó, o nosso eu lírico, o tempo vai ser usado sem pressa, gerânios enfeitarão as janelas, né? Então, fazendo uma crítica aí aos nossos tempos modernos de trabalho, correria e tudo mais, tecnologia. Amigos escreverão longas cartas, cientistas inventarão novamente o bonde e a charrete. Então notem aí que ele vai trazendo essa ideia, o eu lírico vai trazendo essa ideia do poema, sempre trabalhando aqui com cada verso, olha aí, cada linha cada verso, né? Opa, aqui, cada verso. Então, temos cada verso aqui, utilizando... Deixa eu retornar aqui para ver a respeito da estrutura dele aqui, ó. Então, não tenho como ver, mas aqui temos essa estrofe, temos uma outra estrofe aqui com 3 versos, olha só, separado aqui. Muito bem, finalizando aqui o nosso poema. Então, deu para nós termos aí uma ideia do que é o nosso poema. Muito bem, então vamos falar um pouco agora sobre fábula. Vamos falar um pouco sobre fábula, olha só. Fábula, muito bem. Fábula, vamos falar sobre fábula. Olha só, a fábula ela é um texto, é um gênero textual que pertence a um tipo narrativo, olha só. Ou seja, possui elementos e momentos característicos de uma narração. Muito bem. Então vamos ver aqui, olha, a fábula é um gênero textual, que pertence ao tipo de texto narrativo. Possui elementos de momentos e características de uma narração, né? Ele vai ter personagens, ele vai ter tempo, ele vai ter espaço e tudo mais. O que mais que nós temos aí? Os personagens são, em geral, animais ou elementos da natureza que assumem comportamentos e características de seres humanos, representando tipos, tipo o esperto, o trapaceiro, o sagaz, inteligente, o paciente, o apressado e assim por diante. Muito bem. Então, o que é interessante sabermos a respeito aí da fábula? Observe aqui. Deixa eu explicar para vocês um pouco melhor. A fábula, ele vai ter personagens, são animais que falam, né? Tem aspectos humanos, eles vão falar. Aí vai ter alguns aspectos de personagens ali, trapaceiros, outros inteligentes, e sempre ele vai trazer ali uma lição de moral, um ensinamento. Então, isso são características da fábula. Ficou claro aí? Muito bem. Prosseguindo, olha só, observe, falando ainda sobre fábula, observe aí. Então, as fábulas, elas apresentam de maneira metafórica, olha só, indicando metáforas, né? Metáforas sobre a vida, metáforas sobre o ensinamento, né? Alguma relação social entre os seres humanos, criticando relações sociais,
A partir disso, outra característica marcante nas fábulas é encontrada a lição de moral. Sempre vai ter uma lição de moral nas fábulas. O que é isso, professor? Você me perguntaria. Aí eu diria para você, é um ensinamento. A fábula ela vai trazer um ensinamento. Além de trazer essas características dos animais que falam, dos animais que têm características humanas, eles vão trazer ao final um ensinamento. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos prosseguindo então, vamos ler uma fábula? Vamos ler uma fábula? Olha só, o macaco perante o juiz de direito. Muito bem, leiam comigo esse texto, leiam comigo. Olha só, o macaco perante o juiz de direito. Andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis senão, quando um deles, olha só, vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enterneceram e resolvem salvá-la. Para isso, arrancaram cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim feita à cintura de cada um. É isso, de cada um. Vamos lá, de cada um deles. E atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo e a onça segurou imediatamente. Muito bem. Olha aqui uma das características da nossa fábula. O personagem vai falar aqui, ó, né? Então, quem é que vai falar? É a onça. Então, características humanas, características humanas. A onça diz, olha só, compadre macaco, disse ela, tenha paciência, estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que lembrou então que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Muito bem, a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele, o macaco, sempre agarrado pela onça, é juiz de direito entre os animais. Muito bem, é juiz de direito entre os animais o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu e no fim ordenou, bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde a si mesmo bater palmas. Muito bem. Chegou a vez da onça, que também expôs suas razões e motivos. Bata palmas! A onça não teve remédio senão largar o macaco, que escapou, e também o juiz, atirando-se na água. Muito bem. Notaram características da fábula? Muito bem. Olha só. Então, temos aí características da fábula, características em que os animais têm características humanas, eles falam e tudo mais. Bacana? Vamos tratar de outro texto? Olha só, observe aí. Vamos falar sobre textos instrucionais ou injuntivos. Muito bem, olha só. O que são? Estão pautados na explicação e no método para a concretização de algo. Por isso, podemos dizer que tais textos têm por objetivo, olha só, importante, ensinar e orientar a realização de uma tarefa. A injunção pode ser considerada um tipo textual observável em diferentes gêneros textuais, como, por exemplo, olha só, alguns exemplos. Ensinar e orientar. O uso predominante vai ter características predominantes. Olha só, deixa eu retornar aqui. Exatamente, olha aqui, está aqui, ó, receitas culinárias, manuais, receitas médicas, bulas de remédios, alguns tipos de folhetos, tutoriais, o YouTube está cheio deles, muito bem, você sabe disso, ensinando as pessoas. Então são textos, deixa eu retornar aqui, injuntivos, vão te ensinar, vão te orientar em algo. Muito bem. Olha só, então características, uso do verbo imperativo, ordenação sequencial de ações. Muito bem, o que mais que nós temos aqui? Olha só. Olha aqui um texto injuntivo, olha só, uma receita.
Uma receita é um texto injuntivo, está lhe orientando a fazer algo. Como você vai produzir essa pasta de atum? Uma lata de atum, um vidro pequeno de maionese, e aí vai prosseguindo. Aí ele vai indicar aqui o preparo, são 10 minutos, isso tudo é texto injuntivo, muito bem. Aí ele vai te dizer para conservar na geladeira e o rendimento, e vai te dar a sequência, olha, do passo a passo. Primeiro passo, o que você vai fazer? Vai te orientando, olha aí, vai te orientando. Segundo passo, vai te orientando, você pode inventar vários sanduíches e tudo mais. Então, sempre ele vai trazer essas características, né? Ele vai indicar essas características. Muito bem. Exatamente. Entendeu como funciona os textos instrucionais? Muito bem. Mas agora nós vamos praticar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Observe aí. Temos um texto. Olha só, questão 1. Você vai ler esse texto que chama-se A Minhoca e a Serpente. Muito bem, olha só. Vai ler esse texto, vai indicar o seguinte, ó, dos provérbios abaixo a seguir, assinale aquele que sintetiza a ideia principal do texto. As aparências enganam, é melhor prevenir do que remediar, quem tudo quer, tudo pode, tudo perde. Quem não deve, não teme. Vamos ler o texto antes de passarmos para a segunda questão? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto sim, olha só. A minhoca e a serpente. Uma minhoca viu uma serpente que dormia à sombra de uma figueira, com inveja do seu tamanho, quis igualar-se a ela. Esticou-se tanto que terminou se despedaçando. Então você vai observar esse texto e vai responder. Agora nós vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. Sobre as características do poema. Olha só, é correto afirmar que... Aí você vai observar aí e indicar quais as características do poema. Muito bem, muito bem, muito bem, que são as seguintes, olha só. Temos a primeira, a segunda, a terceira e vai indicar aí quais delas indica características do poema. Responda, daqui a pouquinho nós retornaremos com a resposta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Retornando, vamos analisar o nosso texto? Olha só, observe aí. Muito bem, vamos lá no primeiro texto, no texto. Já deu a resposta? Não era para dar a resposta, o pessoal ia chutar. Eu vi que muita gente já estava chutando. Vamos lá, primeira resposta, questão. O texto da primeira questão, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, aqui, olha só, a minhoca e a serpente. Muito bem, o que temos aqui? Olha só, presta atenção. Uma minhoca viu uma serpente que dormia à sombra de uma figueira. Olha só, primeiro nós temos uma minhoca e temos uma serpente bonitona, olha só. Com inveja do seu tamanho, quis igualar-se a ela e esticou-se tanto que terminou se despedaçando. Então a minhoca, ela queria ficar do tamanho da serpente. Muito bem, ela quis ficar do mesmo tamanho. Ela esticou-se tanto que terminou morrendo, se despedaçando. Muito bem. Vamos analisar agora aqui a nossa questão. Diz assim, ó. Dos provérbios a seguir, assinale aquele que sintetiza a ideia principal do texto. As aparências enganam? Tem algo a ver isso aí? Não, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Muito bem, então poderemos descartar. É melhor prevenir do que remediar? Também não, né? Não. Ela queria uma coisa e se deu mal, não é isso? Muito bem. Quem tudo quer, tudo perde. Exatamente. Se você respondeu a letra C, está correto. Quem tudo quer, tudo perde. Ela queria ficar do tamanho ali da serpente, acabou perdendo tudo e morrendo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, se você respondeu aí a letra C, está correto. Vamos aos comentários. Olha só o comentário que nós temos aí. Temos um comentário? Temos sim, da primeira questão, que diz o seguinte. Olha o comentário, diz o seguinte. O comentário... Não, vamos ao comentário da letra da primeira. Exatamente. O comentário diz assim, ó. O comentário diz assim. A minhoca não estava satisfeita com a sua condição. Olha só. Por isso invejava as características físicas da serpente. Em lugar de apreciar os próprios atributos, né? Minhoca também tinha as suas belezas. A sua beleza. Por querer ser como a serpente, perdeu a vida que tinha despedaçando-se. Olha só. Muito bem. Então, alternativa C, exatamente. Agora nós vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim, ó. Segunda questão diz assim. Sobre as características do poema. As características do poema. É correto afirmar que, olha só, o texto é composto de versos que se agrupam em estrofes? Sim, falamos aqui, ó. Então, está correto. O poema tem ênfase em produzir efeitos de sentido por meio do texto escrito? Sim, efeitos de sentido. Estão lembrados? A polissemia das palavras, efeito conotativo e tudo mais. Correto também, 1 e 2. No poema é inexistente, ou seja, não existe a preocupação com o ritmo, com a métrica e as rimas? Não, não está correto. Então podemos indicar o seguinte, que a resposta correta é a primeira e a segunda. Então, a primeira e a segunda, letra D, não é isso? Letra D. Muito bem. Vamos aos comentários? Temos comentários? Letra D. Alternativa D. As afirmativas 1 e 2 comentam adequadamente o gênero textual poema. A afirmativa 3 é inadequada porque a preocupação com ritmo, métrica e rima são, sim, uma das preocupações presentes na composição de um poema. Exatamente, exatamente, exatamente. É isso aí. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês. E nós nos encontramos em uma outra oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.